A Filosofia da Liberdade. Tradução de Marcelo da Veiga. Tudo o que pretendemos tratar neste livro está relacionado a duas perguntas fundamentais da existência humana. A primeira se refere à possibilidade de encontrar no homem um firme ponto de apoio para tudo que chega ao seu conhecimento através de vivências cotidianas e da ciência, mas que pode ser abalado por dúvidas e juízos críticos, levando, assim, à incerteza e à falta de segurança. A outra pergunta é a seguinte: o homem, como ser dotado de vontade, pode atribuir-se à liberdade, ou será que está é apenas uma ilusão que nele surge, porque ele não considera os condicionamentos e mecanismos dos quais dependem a sua vontade como um acontecimento natural qualquer? Essa pergunta, apesar de teórica, não é o resultado de meros raciocínios artificiais, pois surge inevitavelmente na mente em determinado ponto de sua evolução. E podemos sentir que o homem deixaria de ser o que pode ser, caso nunca se defrontasse, com a maior serenidade, com estas duas possibilidades, liberdade ou determinismo da vontade. Neste texto, pretendemos mostrar que a resposta para a segunda pergunta depende do ponto de vista que conseguimos adotar frente à primeira. Tentaremos mostrar que existe, sim, uma concepção, um método de observação do ser humano, capaz de lhe dar segurança e firmeza em relação aos seus conhecimentos. Além disso, defenderemos também que, através desse método de observação, será possível sustentar a ideia da liberdade da vontade, porque ele leva à descoberta do âmbito mental no qual o livre querer efetivamente desponta. O método que usaremos para tratar das duas perguntas mencionadas é tão peculiar que, uma vez conquistado, pode se tornar uma competência real da vida interna. Não nos contentaremos, pois, em fornecer apenas uma resposta teórica e abstrata que, depois de ouvida, pode ser guardada na memória. Para o método expresso neste livro, uma tal resposta seria apenas uma ilusão. Com efeito, não nos interessa dar uma resposta definitiva e hermética, queremos antes de mais nada indicar um campo de atuação da mente humana no qual a pergunta se coloca e se resolve sempre de novo por sua atividade própria. Quem conseguir encontrar esse campo interno, no qual se desenvolvem as perguntas citadas, elaborará, a partir de sua própria observação, o que necessita para chegar às respostas dessas duas questões tão decisivas da vida humana. Continuará, então, caminhando, com o que assim conquistou, pelas extensões e profundezas da vida, segundo a medida que sua própria vontade e seu destino estabelecerem. Parece-me assim justificado um método cognitivo validado através de sua vivacidade e de sua afinidade com toda a vida interior do homem. Pensava assim sobre o conteúdo deste livro quando da sua redação há 25 anos. E também hoje tenho de redigir pensamentos desse gênero para assinalar as metas deste tratado. Limitei-me, na ocasião, a dizer somente o que está estritamente relacionado com as duas perguntas fundamentais acima descritas. Se alguém se surpreender que neste livro ainda não se encontrem alusões ao mundo de experiências numênicas, expostas em minhas obras posteriores, cabe ressaltar que, na ocasião, não tinha a intenção de dar uma descrição de resultados de minhas investigações noológicas. Queria primeiro construir as bases filosóficas capazes de apoiar e justificar tais resultados. Esta filosofia da liberdade não contém, pois, resultados desse gênero, como tampouco contém resultados especiais do âmbito das ciências naturais, porém o que ela contém será, a meu ver, imprescindível para quem procura segurança para esse gênero de conhecimentos. O que foi dito neste livro pode, inclusive, ser admissível para pessoas que, por razões que consideram válidas para si, não querem saber nada de investigações noológicas. Por outro lado, pode ser importante para quem está procurando conhecimento dos aspectos não materiais da realidade, o que aqui tentei, a saber, mostrar como uma investigação livre de preconceitos, que focaliza apenas as duas perguntas fundamentais acima descritas, pode de fato levar à conclusão de que o ser humano é membro de uma realidade essencialmente espiritual. Procuramos justificar neste livro, de modo geral, a possibilidade do conhecimento transcendente antes mesmo de se entrar no campo da experiência espiritual em particular. E essa justificativa foi realizada de tal forma que, para achar aceitável o que consta deste livro, não se faz necessário, de maneira alguma, olhar para tais experiências descritas em minhas obras posteriores. Assim sendo, este livro me parece ter, por um lado, uma posição totalmente independente dos meus trabalhos noológicos propriamente ditos e, por outro lado, possui uma estreita relação com eles. Tudo isso me levou agora a publicar de novo, após 25 anos, o conteúdo desse trabalho sem mudanças essenciais.
Apenas acrescentei complementos, às vezes grandes, a uma série de trechos do texto. As notícias que obtive da compreensão equivocada daquilo que escrevi, ensejaram tais ampliações explicativas do texto original. Mudei o texto apenas onde me pareceu possível aprimorar a forma de expressar o que quis dizer há 25 anos, diga-se de passagem que somente alguém mal-intencionado poderia deduzir das mudanças feitas o abandono das minhas convicções originais. A obra já está esgotada há muitos anos. Não obstante me pareça, como se deduz do que foi dito, que ainda hoje é de se dizer sobre as duas perguntas fundamentais o que já disse sobre elas há 25 anos, hesitei, por muito tempo, na conclusão desta edição nova. Perguntava-me sempre de novo se não deveria me defrontar aqui ou ali com as várias concepções filosóficas que vieram à tona desde a primeira edição. Isso não me foi possível fazer de uma forma satisfatória para mim próprio, devido à ocupação com as minhas investigações puramente noológicas. De qualquer modo, porém, após uma análise minuciosa dos trabalhos filosóficos da atualidade, convenci-me de que, por mais sedutor que fosse esse confronto, não seria necessário incluí-lo no conteúdo deste livro. O que, segundo o ponto de vista da filosofia da liberdade, pareceu-me ser necessário dizer sobre as mais novas direções filosóficas, encontra-se no segundo volume do meu livro Enigmas da Filosofia 1.2. A Ciência da Liberdade. 1. A ação consciente. Será que o homem é em seu pensar e em seu agir um ser espiritualmente livre ou está ele sujeito a um inflexível determinismo natural? A poucas perguntas aplicou-se tanta atenção como a essa. A ideia da liberdade do querer humano encontrou, em grande número, tanto calorosos adeptos como persistentes adversários. Existem pessoas que, em sua ênfase moral, declaram bitolado quem negue um fato tão óbvio como o da liberdade. A este se opõem outros, que consideram o ápice da falta de senso científico quando alguém crê interrompida a ordem da natureza no domínio do agir e pensar humanos. A mesma coisa, pois, vem sendo declarada, com igual frequência, como o bem mais precioso da humanidade e igualmente como a pior das ilusões. Imensa argúcia foi dispensada a fim de explicar como é possível compatibilizar a liberdade humana com os processos na natureza, da qual também o homem é uma parte. No entanto, não foi menor o esforço pelo qual se tentou explicar como uma ideia tão infundada como a da liberdade pôde surgir. Sem dúvida, estamos lidando aqui com uma das mais importantes questões da vida, da religião, da praxis e da ciência. Isto sente qualquer pessoa com um mínimo de seriedade. Faz parte, contudo, dos tristes indícios de superficialidade do pensar da atualidade, o fato de um livro que se propõe preconizar uma nova fé, baseando-se nos mais recentes resultados da ciência da natureza 3, David Friedrich Strauss, A Velha e a Nova Fé 4, não conter nada mais acerca dessa questão do que as seguintes palavras. Não nos envolveremos aqui com a questão da liberdade. A pretensa liberdade da livre escolha sempre foi desmascarada por toda a filosofia digna deste nome, como um fantasma vazio. A avaliação do valor ético das ações e atitudes humanas não depende de modo algum dessa questão. Cito esse trecho, não por acreditar que o livro no qual se encontra seja importante, mas porque me parece expressar a opinião de muitos contemporâneos referente ao assunto em questão. Quem acredita ter superado os níveis elementares na ciência, assevera que a liberdade não pode consistir na livre escolha entre uma ou outra ação. Sempre existe, assim se afirma, uma causa bem determinada, em virtude da qual se escolhe justamente uma ação entre várias outras possíveis. Isso parece óbvio. Não obstante, os principais ataques dos adversários da liberdade dirigem-se somente contra a liberdade da livre escolha. Diz, por exemplo, Herbert Spencer, defensor de ideias cada vez mais comuns, em Os Princípios da Psicologia. Tanto a análise da consciência quanto o conteúdo dos últimos capítulos da Psicologia contestam a afirmação contida no dogma da liberdade, ou seja, que uma pessoa possa, sem motivo, querer ou não querer. O mesmo ponto de vista é adotado também por outros para combater a ideia da livre vontade. Em suma, toda a argumentação contra a liberdade já se encontra em Spinoza. O que ele expôs de maneira clara e simples para contestar a possibilidade da liberdade foi repetido, desde então, inúmeras vezes, porém sob o disfarce de argumentações complicadas, que dificultam a miúde a compreensão do raciocínio simples e afinal importante.
Spinoza escreve, numa carta de outubro ou novembro de 1674. Chamo de livre, pois, a coisa que existe e age apenas segundo uma causa ordenadora situada dentro dela, e de determinada chama que é obrigada a existir e atuar de maneira precisa e fixa por uma causa fora de si. Assim, por exemplo, Deus é livre, ainda que sua existência obedeça a uma ordem, pois deve sua existência somente à causa ordenadora situada em sua própria natureza. Do mesmo modo, Deus conhece e compreende a si mesmo e todas as demais coisas por liberdade, visto que caracteriza justamente a ordem de sua natureza conhecer e compreender tudo. Vós vedes, portanto, que para mim a liberdade não é uma escolha arbitrária e sem ordem, mas sim a capacidade de ter a causa ordenadora em si mesmo. Mas desçamos as coisas criadas, que, sem exceção, são determinadas por causas externas a existir e atuar de maneira precisa e fixa. Para podermos compreender isso com mais nitidez, vamos imaginar uma coisa bem simples, uma pedra, por exemplo, que recebe de uma causa externa um impulso, continua, mesmo após o impacto, em movimento. O movimento da pedra é, pois, determinado e não livre, porque tem a sua origem no impacto externo. O que vale para a pedra vale para todas as demais coisas criadas, qualquer que seja a sua complexidade e utilidade, ou seja, todas as coisas são determinadas por uma causa externa a existir e agir de maneira fixa e precisa. Ora, imaginai, eu vos peço, que a pedra, ao mover-se, desenvolva consciência e passe a achar que esteja esforçando-se a prosseguir no movimento. Essa pedra, ciente de seu esforço e por isso não indiferente em relação ao seu movimento, acreditará que seja livre e esteja se movimentando apenas porque quer. Esta é justamente aquela liberdade humana que todos asseguram possuir, que apenas surge porque os homens são conscientes de seus desejos, mas nada sabem das verdadeiras causas pelas quais são movidos. Assim, a criança acredita querer o leite livremente, o jovem irado à vingança, e o temeroso à fuga. Ademais, o bêbado acha que fala livremente tal ou qual coisa que mais tarde, quando de volta ao estado sóbrio, preferiria não ter falado. Esse preconceito arraigado é inato a todos os homens, e, por essa razão, não será fácil se livrar dele. E mesmo que a experiência nos ensine suficientemente a dificuldade que tem o homem de moderar os seus apetites e que ele, movido por paixões antagônicas, reconhece o melhor e não obstante faz o pior, insistimos em atribuir-nos a liberdade apenas pelo fato de querermos algumas coisas menos que as outras e por alguns apetites poderem ser facilmente reprimidos pela lembrança de outros. Como encontramos aí uma argumentação clara e nítida, ser-nos-á fácil descobrir o seu erro básico. Com a mesma necessidade com que a pedra rola após ter recebido um impulso externo, também o homem teria de executar uma ação, quando impelido por uma causa qualquer. Somente por ter consciência de seu ato, o homem julgaria ser o livre autor de sua ação, sem se dar conta, contudo, de que está sendo impelido por uma causa a qual deve obedecer sem escolha. O erro nesse raciocínio será logo detectado. Spinoza e todos os que pensam como ele não levam em consideração que o homem não tem apenas consciência de suas ações, mas sim também das causas que o impelem. Ninguém duvidará de que a criança não é livre quando exige o leite, e tampouco o bêbado ao pronunciar coisas das quais mais tarde se arrepende. Ambos não sabem nada das causas que atuam nas profundezas de seus organismos e da coerção irresistível que elas exercem sobre eles. Porém é realmente lícito confundir ações desse gênero com outras nas quais o homem não é somente consciente de seu agir, mas também sabe das causas que o movem? Será que as ações dos homens são todas do mesmo gênero? Será que é válido equiparar, cientificamente, as ações do guerreiro no campo de batalha às do pesquisador científico no laboratório ou, enfim, às do político em complicados assuntos diplomáticos, à da criança que quer o leite? Com efeito, é certo que se deve procurar a solução de um problema pelo caminho mais fácil. Mas muitas vezes a falta de discernimento já produziu confusões sem fim. E trata-se de uma diferença essencial se eu sei porque faço alguma coisa ou se não o sei. Isso parece ser óbvio. Os adversários da liberdade, porém, quase nunca perguntam se a causa de uma ação que reconheço e discrimino em sua origem, significa uma coação no mesmo sentido que o processo orgânico que leva a criança a desejar o leite.
Eduard von Hartmann afirma, em sua Fenomenologia da Consciência Moral 6, que o querer humano depende de dois fatores principais, das causas motoras e do caráter. Se pressupomos que os seres humanos são iguais ou, ao menos, que as diferenças entre eles são insignificantes, o querer humano parece determinado por fatores externos, a saber, pelas circunstâncias que o atingem. Se, por outro lado, levamos em consideração que diferentes pessoas transformam uma representação mental em causa motora de seu agir, apenas quando seu caráter se deixar mover por tal representação, então o homem parece ser determinado em primeiro lugar por fatores internos e não externos. O homem acredita, assim, ser livre, isto é, independente de causas motoras externas, porque uma representação, imposta por fatores externos, precisa primeiro ser transformada, conforme o caráter da pessoa, em causa motora de ação. Mas a verdade é, segundo Eduard von Hartmann, que ainda que sejamos nós que transformemos as representações em motivos de ação, não o fazemos livremente, mas sim segundo as peculiaridades de nossas disposições caracterológicas, por conseguinte, de modo não livre. Tampouco nesse caso não é levada devidamente em consideração a diferença existente entre as forças motrizes que me influenciam somente após terem sido permeadas por minha consciência e aquelas que me determinam sem que eu tenha uma noção clara delas. Esse argumento nos conduz diretamente ao ponto de vista a ser adotado neste trabalho. Será que é lícito levantar a questão da liberdade isoladamente, por si mesma, e se não, com que outra pergunta ela deveria ser vinculada? Se realmente existir uma diferença entre uma causa motora consciente e um impulso inconsciente de meu agir, então o primeiro caso acarretará uma ação que precisa ser avaliada diferentemente do caso de uma ação perpetrada em virtude de um impulso cego. A investigação dessa diferença constituirá, pois, o primeiro passo, e o resultado dela determinará o nosso posicionamento diante da questão da liberdade propriamente dita. Qual é a importância de ter o conhecimento das causas do nosso agir? Não se respeitou devidamente essa pergunta, porque, infelizmente, sempre se dividiu em duas partes o que no fundo formam um todo inseparável, o homem. Distinguiu-se aquele que age daquele que sabe, e foi esquecido aquele que na verdade importa, o homem que age baseando-se em sua capacidade racional. Alguns alegam, o homem é livre quando está exclusivamente sob o governo de sua razão e não sob o dos instintos animalescos. Ou também, ser livre significa direcionar a sua vida e o seu agir conforme finalidades e decisões racionais. Com afirmações como essas, porém, não se resolve nada. Pois aí é que está o problema. Não poderia ser, porventura, que a razão ou finalidades e decisões racionais obriguem e coajam o ser humano assim como os instintos animalescos? Se uma decisão racional se impuser igual à fome e à sede, ou seja, sem a minha participação ativa, então só me resta segui-la coagidamente, e a minha liberdade é uma ilusão. Um outro lugar comum consiste em dizer, ser livre não significa poder querer o que queremos, mas sim poder fazer o que queremos. Esse pensamento foi nitidamente exposto pelo poeta e filósofo Robert A. Merlin, em sua Atomística da Vontade 7. O homem pode, com efeito, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer, porque sua vontade é determinada por motivos. Não pode querer o que quer? Investiguemos essas palavras mais de perto. Encontra-se nelas, porventura, algum sentido? A liberdade da vontade consistiria, pois, em poder querer algo sem razão, sem motivo. Mas o que significa o querer algo, se não ter uma razão para fazer ou almejar isto ou aquilo em lugar de outra coisa? Querer algo sem razão, sem motivo, significaria, portanto, querer algo sem querê-lo. O conceito de motivo está tão vinculado ao da vontade, que é impossível separá-los. Sem um motivo determinante, a vontade seria uma faculdade vazia, ou seja, somente através do motivo ela se torna atuante e efetiva. E, por conseguinte, completamente certo dizer que o homem não é livre, sendo que a direção de sua ação é sempre determinada pelo mais forte dentre os motivos. Por outro lado, é absurdo querer falar, em face desta falta de liberdade, de uma possível liberdade da vontade, que nos possibilitaria querer o que não queremos.
também aqui se fala de motivos somente de modo geral, sem se levar em consideração a diferença entre os motivos inconscientes e os conscientes. Se o motivo me influenciar a ponto de eu ser coagido a segui-lo porque é o mais forte dentre os demais, então o conceito da liberdade perde o sentido. Como é que poder ou não fazer algo poderia ter um significado para mim, se sou coagido a fazê-lo pelo motivo mais forte? O que importa, em primeiro lugar, não é se eu posso ou não executar algo após ter sido coagido pelo motivo mais forte, mas sim, se existem apenas motivos que se me impõem por força. Se sou obrigado a querer algo, então, pouco me importa se de fato posso realizá-lo ou não. Se, em virtude de meu caráter e das circunstâncias do meu ambiente, é-me imposto um motivo que se revela como insensato diante da minha reflexão, então eu deveria até ficar feliz se não puder fazer o que quero. O que importa não é, pois, se posso ou não realizar uma decisão, mas unicamente como a decisão surge em mim. O que distingue o ser humano de todos os demais seres baseia-se na sua capacidade racional. A atividade ele tem em comum com outros organismos. Em nada se contribui para o esclarecimento do agir humano quando se buscam analogias no reino animal. A ciência natural moderna gosta muito desse tipo de analogia. E quando, afinal, ela consegue encontrar nos animais algo que se assemelha ao comportamento humano, acredita ter resolvido os mais importantes problemas antropológicos. 9 A que tipo de equívocos isso conduz? Mostra-se, por exemplo, no livro A Ilusão da Liberdade da Vontade 10, de P. Ré, que afirma o seguinte sobre a liberdade. O fato de o movimento da pedra nos parecer determinado e o do asno não, explica-se com facilidade. As causas que movem a pedra estão fora e são visíveis, as causas, porém, em virtude das quais o asno se move, estão dentro e são invisíveis, e entre nós e o local de sua atuação encontra-se a calota craniana do asno. Não vemos como é determinado pelo mecanismo cerebral e, por isso, achamos que não o seja. O asno, assim se afirma, movimenta-se em função de sua vontade, ou a sua vontade, porém, não seria condicionada, seria um começo absoluto. Ora, também aqui não são levadas em consideração as ações do homem nas quais ele tem consciência das causas de seu agir, pois declara, entre nós e as causas de sua ação encontrás a calota craniana do asno, e como se pode deduzir já dessas poucas palavras, não tem a mínima ideia da existência de ações em que entre nós e a ação se encontra o motivo que se tornou consciente, o que obviamente não é o caso do asno, mas sim do homem. Ele nos confirma isto, aliás, algumas páginas depois ao dizer, não percebemos as causas que determinam a nossa vontade e, assim sendo, achamos que somos livres. Mas chega de exemplos que provam que muitos combatem a liberdade sem saber o que é liberdade. 11 É óbvio que uma ação não pode ser livre se o agente não sabe por que a executa. Mas o que dizer de uma ação cujas causas são conscientes? Isso nos conduz à pergunta: qual é a origem e a importância do pensar? Pois, sem chegarmos à compreensão da atividade pensante, não será possível conhecer qualquer outra coisa e, portanto, tampouco o agir humano. Se compreendermos o significado do pensar em geral, ser-nos-á fácil esclarecer também o seu papel no agir humano. O pensar transforma a alma, da qual também é dotado o animal, em espírito, diz Hegel com propriedade, e, assim sendo, será também o pensar que proporcionará ao agir humano seu cunho peculiar. De maneira alguma queremos afirmar que todas as nossas ações se orientem por motivos racionais. Não pretendemos tampouco declarar como humanas apenas as ações provenientes do intelecto. Mas tão logo o nosso agir se eleve acima da satisfação das necessidades básicas, nossos motivos sempre estarão impregnados por pensamentos. Amor, compaixão, patriotismo são forças motoras do agir que não se deixam reduzir a conceitos abstratos. O coração e a índole podem querer aqui reclamar os seus direitos. Sem dúvida, mas o coração e a índole não produzem os motivos do agir. Eles os pressupõem e os integram, em seguida, em seu âmbito. No meu coração, surge a compaixão quando em minha mente se formou a ideia de uma pessoa necessitada. O caminho para o coração passa pela cabeça. Nem o amor faz uma exceção. Quando não é apenas a expressão do instinto sexual, ele se baseia nas imagens que formamos do ente amado. E,
Quanto mais idealistas e profundas forem essas imagens, tanto mais substancial e profundo será o amor. Também é que o pensamento é o pai do sentimento. Disse, o amor produz cegueira acerca das deficiências do ser amado. A coisa também pode ser invertida e, então, dir-se-á, o amor abre justamente os olhos para as suas qualidades, muitos passam por elas sem ver nada. Alguém vê as qualidades e, por isso, o amor acorda em sua alma. O que ele fez, se não formar um pensamento de algo que centenas de pessoas não percebem? Elas não sentem o amor porque lhes falta a representação mental adequada. Podemos aproximar-nos do assunto de todos os lados e ficará cada vez mais claro que uma solução para o problema do agir humano pressupõe a investigação da questão da origem do pensar. Dedicar-me-ei, por conseguinte, a essa pergunta.